Ocorreu-me observar os sonhos dos clientes durante a pandemia. Eu vou relatar aqui alguns sonhos e algumas amplificações. Sabemos que nesse momento é inevitável que a angústia de morte esteja mais presente. Sonhos com situação de risco e ameaça têm sido frequentes. Outro sonho recorrente é de acidente climático, enchente, por exemplo. A situação de isolamento exige um controle maior dos desejos. E aparecem então sonhos também onde a repressão imposta ao desejo pela circunstância da pandemia é representada por uma grande represa, ou às vezes pelo seu oposto, que seria o desejo de poder se libertar e soltar toda essa emoção, que é a imagem de uma enchente, ou até o medo de se afogar na emoção. Um dos conteúdos associados também pelos clientes é de ter que evitar uma depressão e que todas as situações de mergulho, de entrar na água, vêm com o cuidado de permanecer longe da profundidade do mar. Os sonhos também de sair de casa, de voltar para casa, têm aparecido associados ao sentimento de desamparo. A casa da família é o lugar seguro, que nesse momento concretizou-se como o único lugar de refúgio. O único lugar seguro também não seria seguro? Os sonhos de sair de casa, de repente se surpreender sem máscara, têm sido recorrentes também. Uma cliente sonhou que ia sair para as compras e de repente se lembrou que não podia sair, porque possivelmente estaria com Covid e estava sem máscara. De repente entram 2 homens na loja em que ela está e pensa que eles representariam um risco para ela. Não sabe qual é o risco, mas associa. Essa paciente tem um histórico de ser vítima de abuso em sua vida. Essa ideia de ser invadida, contaminada, se associa a outros temas como o do abuso em sua vida. E o que vem invadindo, o que vem contaminando, também é o Covid. Tem aparecido bastante na pandemia esse sentimento de ameaça de ser invadido, de vulnerabilidade. Um sonho de uma cliente durante a pandemia é muito significativo. A cliente encontra-se em um campo verde onde aterrissavam 2 naves espaciais. Ficava admirando a beleza da nave, algo bem moderno. Os ETs tinham vindo visitar por causa das queimadas. Comenta com alguém no sonho sobre a vinda dos ETs e o motivo. A pessoa falava para irem para outro lugar, porque os ETs não conheciam a cliente e essa outra pessoa. Na verdade, esse ego onírico acusa a necessidade de que a cliente se proteja. Uma nave ia embora e a outra ficava. A cliente associa o sonho com os estudos de Jung sobre OVNIs. Relata estar preocupada com a situação do mundo. Associa a nave espacial com a caverna onde todos têm que ficar durante a quarentena. Em nossas associações e análises do sonho, entendo que a chegada de um desconhecido, Covid, está presente nesse sonho. Esse ET, Covid, chegou sem avisar. O contraste entre o moderno da aeronave e o sentimento de ameaça e vulnerabilidade da cliente estão presentes. Mas existe também uma função de fiscalização exercida por esse extraterrestre. De outro lado, há o sentimento de ameaça, dado que ele não nos conhece, é estranho a nós. Esse estranho desperta sentimentos persecutórios, porque não sabemos qual será a próxima ação dele. Ele também está nos vigiando. Essa seria a base da paranoia, de um momento onde nos sentimos ameaçados.
Temos que ter cuidado, temos que regredir, voltar para a caverna para elaborar isso tudo. Mas a caverna é também uma nave espacial, moderna, que aponta para o futuro. Penso que a cliente vislumbra uma mudança no mundo após a pandemia. Falamos aqui do sonho como uma atividade psíquica e fisiológica que reflete a instabilidade do nosso ser fisiológico e a criatividade da vida psíquica. Quando dormimos, nossa razão fica na sombra, enquanto o inconsciente é o grande maestro. O Covid-19 trouxe uma série de sonhos e uma intensidade muito grande de fantasias nas narrativas durante a psicoterapia. Nós temos assistido um aumento da angústia e um contexto que abalou os nossos limites e nossa noção de tempo, espaço e a nossa relação com o outro. O que a razão não consegue resolver, traduzir, se apresenta em um outro tempo e espaço, o da dimensão onírica. A relação entre memória e tempo, em seu caráter compensatório e exuberante, nos relatos dos sonhos durante a pandemia, se fez presente. Construímos nossa identidade na relação com o outro, e durante o isolamento social fomos privados em vários aspectos de nossa sensorialidade e fomos privados do outro. Nossas rotinas foram alteradas. É comum ver pessoas relatando estar perdidas no calendário. O tempo passa, mas nossa identidade e história perduram na memória e nas imagens do inconsciente. Alguns relatos de sonhos revelam a desorientação do sujeito, que se viu privado de algumas referências de sua identidade. O espaço de trabalho, o grupo de amigos, a conversa com o comerciante do supermercado, a hora do cafezinho, ou simples caminhar despreocupado pela rua. Alguns limites físicos foram colocados entre as pessoas e o outro é concretamente vivido como ameaça, que pode nos contaminar. Esses são elementos ativadores de pensamentos paranoides. O contraste entre o momento anterior à pandemia, onde vivíamos por vezes um excesso de positividade, e nesse excesso de positividade eu cito, o excesso de intimidade, às vezes sem discriminação entre intimidade e promiscuidade, excesso de mobilidade, prova disso é o trânsito nas grandes cidades, excesso de consumo, excesso de informação e um foco excessivo na produtividade. O comando agora é parcimônia. De um dia para o outro nós tivemos que controlar todos os excessos. E a vulnerabilidade, a nossa vulnerabilidade ficou exposta. Nós não podemos tudo. E a nossa onipotência teve que ser trabalhada. Estamos todos no mesmo barco. E o sentido comunitário está sendo solicitado. A pandemia aparece nos sonhos como um cataclisma. Uma imagem onírica de uma enchente, de um acidente geográfico, de algo que não pode ser controlado. Destrói o espaço vital e ameaça a manutenção de vida. Também, ao amor, algumas restrições foram impostas, porque o espaço físico também está limitado. As relações familiares foram abaladas e, com a pandemia, as famílias ficaram todo o tempo em casa.
Então, aqueles conflitos que estavam subjacentes, submersos, começaram a emergir. Os índices de violência doméstica, então, aumentaram e violência de gênero também aumentou. Mais do que nunca, o outro aparece como o estranho. E esse estranho aparece nos sonhos. Os sonhos com aliens, com ETs, refletem a sensação de estranhamento. Voltar ao local de trabalho e se deparar com um ambiente que parecia totalmente pertencente ao passado é um dos relatos. As pessoas não se reconhecerem no espaço que até então frequentavam todos os dias. E os sonhos de retorno também à casa dos pais, à casa dos velhos amigos, sonhos de reunião de muitas pessoas, quer dizer, exatamente o oposto do que está acontecendo. E nós temos uma reflexão já feita por Carl Jung a respeito dessa ideia do retorno à casa dos pais, o retorno ao passado. Essa ideia vem atrelada à busca do resgate da identidade e resgate de algo que está guardado na memória, né? Porque a memória, nesses tempos onde tudo foi alterado, é algo que permanece, é algo estável. E o Jung se referiu à relação entre a linguagem dos sonhos e os símbolos, e essa ideia, diz Jung, impõe-se por si mesma. Essa função de fantasiar, de criar histórias, de sonhar, tem um papel equilibrador na nossa vida emocional. Então, no momento em que todas as bases estão alteradas, o retorno à casa dos pais, o retorno à casa dos velhos amigos, também é um resgate da identidade. A identidade que nesse momento parece perdida. O pensamento mítico, o sonho, a fantasia se intensificaram nas narrativas. Durante a psicoterapia, isso foi bastante observado. Porém, nós entendemos que a base instintiva arcaica do nosso espírito é um fator objetivo. O que quer dizer isso? Um conteúdo do inconsciente coletivo e anterior a qualquer experiência individual. Então, é uma matriz arcaica de conhecimento. E entre esses símbolos, que são matriz arcaica, que são nossa herança presente no inconsciente coletivo, temos o símbolo da mãe. E os sonhos aparecem com o retorno à casa da mãe, estar deitado no colo da mãe. No mundo dos símbolos, pesquisando-se nos mitos, isso foi trazido por Jung no livro Símbolos da Transformação, o aspecto materno da água, diz Jung, mãe do inconsciente, aparece atrelado nesses sonhos onde a nostalgia pela mãe simboliza o retorno ao inconsciente para dela renascer. No pensamento simbólico presente nos sonhos, uma forma antiga não perde sua força para uma forma atual. Ou seja, quem se separa da mãe também anseia voltar para a mãe. Quem se separa da sua identidade anseia voltar para a sua identidade. E essa busca, esse retorno, se dá através de um movimento de retorno ao inconsciente e demanda uma transformação psíquica. O retorno ao inconsciente, aos símbolos do inconsciente nos sonhos, mostra que nós precisamos elaborar esses símbolos da nossa identidade para chegar a um outro momento do nosso desenvolvimento. Essa é a função do sonho. A pergunta que fica é: haverá transformação da alma humana, da alma coletiva após a pandemia? Ou permaneceremos paralisados no ressentimento e na nostalgia? Em tempos de pandemia, é muito importante ficar atento aos sonhos, porque nos sonhos nós temos a memória individual e a memória ancestral, que é uma riqueza imensa
que pode ser uma luz a nos guiar nesses tempos obscuros.